Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O que aquela mulher cananeia de origem de Tiro e Sidom e os galileus, habitantes da Galileia que conheceram Jesus, tinham em comum? Eles tinham em comum a sede por Deus. São duas histórias bem diferentes e é bom a gente entender que Deus é justo e nos avalia não por um critério comum, igualando todas as pessoas. Porém, Deus conhece o nosso coração, a nossa individualidade, os talentos que Ele deu a cada um de nós e o que nós estamos produzindo para Deus. Ele sabe avaliar direitinho, Ele não se engana com aparências. Por exemplo, existem pessoas que gostam de se vestir bem na igreja, ter oportunidade de ir lá na frente, cantar, falar, orar, eles gostam de aparecer. Em geral, a maior parte dessas pessoas não produz fruto nenhum para Deus. Fora dali, eles não evangelizam, não cuidam de ninguém, não discipulam ninguém. Eu estou dizendo assim, estatisticamente, em tese, no geral, eles querem como que compensar, transmitindo uma ideia de uma espiritualidade que eles não têm. A verdadeira espiritualidade é aquela que consegue ser transmitida para os demais. Jesus em você, você transmite para os que estão à sua volta. Fracos, pessoas afastadas, irmãos em situação difícil, outros que não conhecem o Senhor, então com paciência, amor e espiritualidade você vai até eles. As aparências enganam. Deus conhece cada um de nós e então eu quero focalizar essas duas situações que estão aqui na Bíblia, em Mateus, no capítulo 15, para nós levarmos em consideração. A primeira história vem a partir do versículo 21, quando Jesus queria um tempo de folga. Jesus estava muito assediado pelas pessoas ali na Galileia. Era a época inicial do ministério de Jesus, ministério ainda na Galileia. E ali Jesus já era bem conhecido, famoso, estava sempre se deslocando para tentar fugir das mesmas pessoas. Não é que Jesus tivesse medo de multidões ou das pessoas, mas ele não queria ficar dando demais para uns e não para outros. Então, pessoas que já tinham tido 1, 2, 3, 4 oportunidades de ver Jesus, assisti-lo, ouvi-lo, Jesus saía daquela cidade para dar oportunidade a outros e não ficar com as mesmas pessoas. O ministério de Jesus naquela ocasião não era ajuntar pessoas, formar uma igreja, uma grande congregação. Não, Jesus já tinha escolhido os 12, ele estava se concentrando nos 12 e precisava que ele encarasse situações variadas e os 12 com ele assistindo iriam aprender. Você entende? Então ele saía, se deslocava, fugia das pessoas. Em determinada situação, o assédio de pessoas era tão grande que ele saiu do país. Ele atravessou a fronteira norte com o Líbano e foi para os lados de Tiro e Sidom. Naquela época, estavam todos debaixo do Império Romano. Tiro e Sidom não eram mais o Império dos Fenícios. Eles eram uma parte, uma província também de Roma. E Jesus então foi para aqueles lados. Quando chegou lá, uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, estava atrás dele clamando, clamando, clamando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, Senhor, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Porém, Jesus não respondeu palavra alguma. Isso é de estranhar e há muitas explicações para isto. Não era falta de amor nem consideração. Jesus
não queria mexer em ninho de marimbondo. Com toda certeza, havia muitos demônios por aquela região também. Quando eles expulsassem outros viriam. Jesus tinha ido para lá, não para desenvolver um ministério lá, nos lados de Tiro e Sidom. Ele tinha ido para lá para fugir um pouco das multidões aqui na Galileia e para ter um tempo mais a sós com os discípulos. Várias vezes Jesus tentou isto. Dessa vez ele foi para o litoral, mas de uma outra vez ele foi para as montanhas lá de Filipe, Cesareia de Filipe. E ele queria estar mais a sós com os discípulos, por isso ele foi para ali. Ele, em princípio, não atendeu a mulher, é um teste para verificar o que a mulher tinha no coração. Jesus não atender pessoas era muito comum. Só para a gente imaginar, com 5.000 pessoas em volta, não havia microfone nem alto-falante, e as pessoas queriam chegar bem perto de Jesus para ouvir o que ele estava falando. Não se ouvia de longe. Com 5.000 pessoas, quem está longe não vai conseguir ouvir o que Jesus está falando. Eles tinham que correr para perto. E eles brigavam, disputavam espaço perto de Jesus, para estar perto dele. E Jesus só atendia os que chegavam a ele. Uma pessoa estava assim na segunda, terceira fileira, quase chegando em Jesus para ser curada. Aí Jesus saía e ia embora, e ela não era curada. Isso era comum, Jesus não atender pessoas pela limitação física. Mas ali essa mulher não tinha muita concorrência, não havia muita gente perto, e ela insistiu. Jesus, como queria ficar a sós com os discípulos, não queria publicidade daquela mulher, porque senão ela faria como a samaritana fez. A samaritana foi lá, chamou a cidade inteira para ver Jesus. Jesus não queria, ali não era momento para reunir multidões. Jesus queria estar a sós com os discípulos para descansar um pouco. E então, em princípio, Jesus não atendeu aquela mulher, mas ela insistiu e os discípulos até disseram: Senhor, atende essa mulher para ela nos deixar, ela está perturbando muito, correndo atrás de nós, gritando, clamando: Jesus, tem compaixão de mim. Senhor, atende essa mulher para ela deixar a gente em paz. É interessante, a colocação deles é bem realista. E Jesus estava pensando no que aconteceria. E então Jesus disse aquela palavra muito dura para ela: mulher, eu não fui enviado agora, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim agora para pregar o evangelho para o mundo todo. Eu vim somente para o povo de Israel. Cumprir João 1, 11 e 12. Jesus veio para o que era seu. Os seus não o aceitaram, o rejeitaram, mas a todos quantos o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus, então, naquela ocasião, só veio para os judeus que o rejeitaram, mas não era, naquela ocasião ainda, para todas as nações. Então, Jesus não achou nada errado não atender aquela mulher, mas ela insistiu. Veio, se prostrou diante dele, adorou a Jesus e clamou: socorre, socorre, Senhor. Jesus tentando se afastar dela, e ela foi, se colocou na frente de Jesus, se ajoelhou e clamando. Aí Jesus não tinha mais jeito e deu atenção a ela: mulher, não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Primeiro são os filhos. Quando o pão é pouco, a fome está grande, a gente tem que ter alguma prioridade. Primeiro, os filhos. Isso é um critério que a gente precisa ter na igreja. Os filhos, irmãos que estão em comunhão conosco,
irmãos que dão o dízimo, irmãos que estão conosco, tem que ter a prioridade da atenção do líder, do pastor. Só que a gente falha muito nisso, mas, em princípio, os filhos têm que ter a prioridade. Depois, os outros. Jesus chamou de cachorrinhos, não no sentido pejorativo, mas os cachorrinhos são muito queridos também, porém não são humanos. Não adianta colocar os cachorrinhos na mesma posição de filhos. Cada família precisa ter muito cuidado com os filhos. Se quer ter cuidado com os cachorrinhos também, mas é depois. Os cachorrinhos vão ficar com as migalhas, o que sobrar de atenção, de dinheiro, de comida. Os cachorrinhos não vão ter precedência sobre os filhos. Não é para dar mais importância aos cachorrinhos do que aos filhos. Senão, a gente não consegue transformar um cachorrinho em filho, ele vai continuar cachorrinho e a gente acaba perdendo o filho. Prioridade é para os filhos, prioridade é para os discípulos. Tem que haver sempre um grupo de irmãos, uma dúzia de irmãos que tem preferência da minha atenção. Eles têm que ter liberdade de chegar a mim a qualquer momento e falar. Eles são importantes para mim, são filhos, eu tenho que dar atenção a eles primeiro, antes dos demais. Então, Jesus quis dizer isto, mas a mulher não se sentiu ofendida, não voltou atrás, não desanimou e insistiu com o Senhor. Sim, Senhor, tudo bem, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, tá bem, Senhor, o Senhor dá atenção aos filhos, dê preferência aos filhos, mas aqui tem uma cachorrinha que também precisa do Senhor, pelo menos umas migalhas. Aí Jesus se quebrantou e isso foi muito importante. Se Jesus não fosse duro, nós não teríamos a lição dessa mulher. E foi muito importante. Então Jesus disse: ó, mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, o demônio saiu. Pois é, a mulher insistiu, sede. Logo a seguir, Jesus voltou para a terra da Galileia. Quando voltou para a terra da Galileia, uma multidão veio atrás. Ele foi para um lugar deserto, a multidão foi atrás e ficou 3 dias, a maioria sem comida. Eles estavam com tanta sede espiritual, aquela multidão estava com tanta sede espiritual que ficou ali com Jesus, passando fome, mas ficou com Jesus. Aí Jesus se quebrantou no coração e disse: realmente eu tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. E aí aconteceu aquela segunda multiplicação de pães e de peixes para alimentar aquela multidão de 4.000 pessoas que estavam ali valorizando Jesus mais do que comida. Hoje é um pouco difícil nas igrejas a gente imaginar crentes assim, que valorizem mais a Deus do que a comida. Eu vou citar um exemplo. Vamos marcar a nossa reunião, o culto hoje para 11 horas, meio-dia, e nós vamos até 3 da tarde. O que você acha que vai acontecer? Vamos marcar um culto começando às 11 horas da manhã ou meio-dia e vamos até 3 horas da tarde. O que muita gente da igreja vai dizer? Ah, pastor, isso é um absurdo. A hora de almoço, as pessoas precisam almoçar, pastor. Como é que vai marcar uma reunião na hora de almoço? Então tá bom, vamos marcar a reunião começando à meia-noite. Vamos marcar o culto começando à meia-noite. Ah, não, aí não, pastor, isso é hora de dormir. As pessoas precisam dormir. Dormir é mais importante do que estar com o Senhor. Comer, almoçar é mais importante para muitos crentes do que buscar o Senhor. Aquela multidão ensina, quando você quer o Senhor, você larga tudo, inclusive deixa de comer para buscar o Senhor.
Isso é uma marca da verdadeira sede espiritual. Você quer Deus acima de tudo, não chega atrasado para a reunião. Desde cedo você larga tudo, para tudo, porque tem um compromisso com Deus. O culto a Deus é um compromisso no seu coração, é a coisa mais importante para você, dar a honra para Deus, dar o seu culto para Deus. É assim que acontece com você? Com a maioria dos crentes não é, infelizmente. Porém, vamos aprendendo. Aquela multidão foi abençoada com o milagre da multiplicação de alimentos. E a mulher cananeia foi abençoada porque Jesus lhe atendeu. Por quê? Tiveram sede espiritual, verdadeira fome de Deus. Você tem essa vontade de estar com o Senhor, sede de Deus, ou você só quer Deus com a sobra do seu tempo, se der para ir à reunião, se não estiver chovendo, se tiver carro na sua porta, será que você só quer Deus dessa maneira? Pense bem, analise a sua fome espiritual, quanto de sede de Deus você tem no seu coração.